Oi, como estão? Sejam bem-vindos a J3PC Electronics. Sim, como a nossa primeira videoaula da nossa playlist eletrônica básica, sim, hoje falaremos das aproximações na eletrônica. Sim, eu tenho ouvido na eletrônica aproximações. Então, o que vem a ser isso de aproximação? Qual é o conceito disso de aproximação na eletrônica? Qual é o conceito? Não os termos, queremos o conceito para que ele fique, fique colado na nossa mente. Então, aqui vou dar um exemplo, Nós num dia podemos ser perguntados, por exemplo, quantos anos você tem. A resposta para esse tipo de questão vai variar. Isso vai variar em relação ao quê? Em relação à precisão. Vamos já dizer, nós podemos responder essa questão sendo menos específico, sendo específicos e sendo mais específicos. Por exemplo, nós podemos responder, eu posso responder e dizer, posso responder que, como a primeira questão, que tenho somente 21 anos. Pode vir mais uma outra pessoa a responder que tem 21, quase 22. E pode vir mais outra pessoa responder que tem 21 anos e 9 meses. Então, a partir dessas respostas, nós podemos analisar que as respostas estão organizadas com base no nível de especificidade. A primeira resposta é menos específica, a segunda é um pouco específica e a última resposta é mais específica, fazendo a comparação dessas três respostas. Então essas respostas aí, nós em eletrônica chamamos de aproximações. Então, com base nisso, nós podemos dizer que as aproximações ditam o nível de exatidão ou precisão de uma certa resposta, em particular na eletrônica, de um certo circuito. Eles vão ditar o quão a nossa resposta está próxima daquela resposta que é exata. No entanto, as aproximações na eletrônica foram criadas para minimizar o tempo nos cálculos. Porque na eletrônica, quando nós analisamos circuitos principalmente complexos, existem vários fatores que nós devemos considerar. Então, se nós considerarmos vários fatores perante um cálculo num circuito, isso pode nos levar muito tempo. Então, para evitar essa perda de tempo, foram adotadas as aproximações, em que as aproximações mais usadas na eletrônica são três, ou melhor, as aproximações usadas na eletrônica são três, que são a primeira aproximação, a segunda aproximação e a terceira aproximação. Essa primeira aproximação, ela também é chamada de aproximação ideal, para além de ser chamada de primeira aproximação. Então, com base naquelas respostas de idade, nós podemos concluir que se alguém diz que tem 21 anos, ele aí está a usar a primeira aproximação, está a usar a aproximação ideal. Quer dizer, a aproximação ideal não é algo que existe, é algo que nós idealizamos. Por quê? Se você diz que tem 21 anos, isso não é o suficiente.
não é o suficiente se você diz que tem 21 anos. Porque na realidade você não tem somente 21 anos. Você tem 21 anos e alguns meses, algumas horas, alguns minutos e alguns segundos. Então isso é que seria a resposta exata. Mas nós idealizamos que temos 21 anos, né? Eu posso aqui dar um outro exemplo, né, da aproximação ideal. Um exemplo que eu posso usar é dos condutores, né? Por exemplo, o condutor de cobre. Em certos casos, né, em certos cálculos, nós desprezamos a sua resistividade elétrica. Nós consideramos, em geral, em certos cálculos, que um condutor é perfeito, quer dizer, ele não apresenta nenhuma resistividade. Nós consideramos que a resistência é zero. Então, quando nós executamos cálculos desprezando essa resistividade de um determinado condutor, nós já aí estamos perante a aproximação ideal. Quer dizer, nós idealizamos que o condutor tem uma resistividade de zero. Não quer dizer que ele tenha essa resistividade zero. Nós apenas idealizamos. É algo da nossa imaginação, né? Como eu disse, em outras palavras, a aproximação ideal não existe. É algo que nós idealizamos. Porque um condutor de cobre, para além da resistividade, tem um fator da temperatura e tem vários outros fatores que é necessário considerar antes de nós analisarmos um circuito. Então, se nós considerássemos tudo isso aqui, todos esses fatores, iríamos levar um tempo imenso para analisar um circuito. Por isso que foi necessário usar essas aproximações. Então, já a segunda aproximação, né, em relação a esse condutor de cobre, seria considerar essa resistividade. Quer dizer, aumentar mais um elemento, um fator na aproximação ideal. Então, essa é a segunda aproximação. Já a terceira aproximação eu posso explicar melhor, né? Usando um exemplo de um diodo, né? Um diodo é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente elétrica no único sentido, isto é, bloqueando a tal passagem de corrente no sentido inverso, né, em relação à sua polarização. Então, este componente, para que ele permita essa tal passagem de corrente, ele necessita de uma queda de tensão de 0,7 volts. Isto é, se nós fizemos um circuito de um diodo com uma certa carga lá e nós aplicamos uma bateria de 0,3 volts, este diodo não vai permitir a passagem de corrente, porque ele necessita, quer dizer, em outras palavras, ele tem uma barreira de potencial de 0,7 volts. Isso em caso de um diodo de silício. Um diodo de germânio tem uma queda de 0,3 volts. Então, eu já dei alguns detalhes acerca do diodo. Eu disse que ele é um condutor que tem uma barreira de potencial de 0,7 volts. Há um condutor, um componente, nesse caso, desculpe, de 0,7 volts. Então, o fato de eu considerar essa barreira de potencial, eu já estou a usar a segunda aproximação. Já a primeira aproximação seria desprezando essa barreira de potencial. Eu diria que o diodo é um componente que comporta-se como uma chave, né, de liga e desliga. Então, eu já estou a idealizar que o meu diodo é algo perfeito, algo ideal. Então, já essa é a primeira aproximação, algo que nós imaginamos, mas na real, a fundo assim não é verdade. Então, já a terceira aproximação seria adicionar mais uma propriedade desse nosso
componente, mais uma particularidade desse componente, que seria a sua resistência interna. Para além dessa barreira de potencial de 0,7 volts, este diodo tem uma resistência interna, em que essa resistência interna é chamada de resistência de corpo. Então, a considerar essa resistência do corpo, já estamos a falar da terceira aproximação. Então, é mais ou menos isso do que são as aproximações da eletrônica. Espero que perceberam no primeiro vídeo da nossa playlist de eletrônica. Em casos de dúvida, peço que deixem nos comentários a dúvida, e também pedir que se inscrevam no canal para que o canal cresça e que essa informação chegue para mais estudantes, pois eu iria adorar isso muito mesmo. Gostaria muito, pois esse é meu objetivo: alastrar a informação para mais estudantes, para ajudar mais pessoas que necessitam dessa ajuda. Isso é tudo.